Bem-vindo ao primeiro curso de férias em Fisiologia. Meu nome é Maria Carolina, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Fisiologia da UFPR e hoje eu vou estar ministrando para vocês uma aula sobre sinalização elétrica. A gente vai ver nessa aula um pouco sobre a organização do sistema nervoso, sobre neurônios, sobre o sinal eletroquímico, sobre permeabilidade e condutância, sobre o potencial graduado, potencial de ação, o período refratário e a mielinização. O sistema nervoso ele se divide didaticamente em sistema nervoso central, que pode ser subdividido em encéfalo e medula espinhal, sendo o encéfalo dividido em cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. E o sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso somático-motor, que são neurônios que vão inervar os músculos e nas junções neuromusculares levar as respostas de movimento, e os neurônios sensoriais. Os neurônios sensoriais geralmente são neurônios aferentes que trazem uma informação de um estímulo da periferia. Ele se integra com um sistema nervoso central, que funciona como um centro integrador que processa as informações e leva a uma resposta que é geralmente deflagrada por um neurônio somático-motor ou um neurônio do sistema nervoso autônomo, que também pode ser dividido em sistema autônomo parasimpático e sistema autônomo simpático. Bom, essas células que compõem o sistema nervoso são majoritariamente neurônios. O neurônio ele possui um corpo celular, onde fica alocado o núcleo da célula, e ele possui prolongamentos que se distanciam do corpo celular. Os dendritos são um tipo de prolongamento, que geralmente recebem informações, e o axônio e os terminais axonais são outro tipo de prolongação que geralmente levam informações para células que ficam na periferia. Para se comunicar com células que ficam na periferia, os neurônios fazem sinapses. A sinapse ela é composta por um neurônio pré-sináptico, então aqui a gente consegue ver o terminal axonal de um neurônio pré-sináptico, uma fenda sináptica, que é um espaço preenchido por matriz extracelular, que possui fibras que ancora essas células no lugar, e um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pós-sináptico, a gente consegue ver aqui o dendrito de um neurônio pós-sináptico, e ele vai receber alguma informação. Bom, essas informações são passadas através de sinalizações eletroquímicas. Essas sinalizações eletroquímicas geralmente se dão por uma diferença de potencial, que ocorre na membrana plasmática. A membrana plasmática possui um potencial de repouso que é levemente negativo. Ele fica em torno de menos 70 mV. E para levar as informações de uma célula para outra, existem mudanças nesse potencial, que pode aumentar numa despolarização da célula ou diminuir numa hiperpolarização da célula. Os íons que fazem a maior parte dessa alteração no potencial são o sódio, o potássio e o cloreto. Bom, sobre permeabilidade e condutância desses íons. Esses íons não conseguem atravessar por difusão simples a barreira da membrana plasmática, porque a membrana plasmática é feita de lipídios e os lipídios não possuem carga. Então não há uma atração, já que os íons possuem carga negativa ou positiva. Então é necessário que existam canais, especificamente canais iônicos, que na sua maior parte nos neurônios são seletivos, ou seja, existe um canal iônico para o sódio, um canal iônico para o potássio, um canal iônico para o cloro. E esses canais, eles são abertos por diferentes estímulos. Eles podem ser abertos por estímulos mecânicos, como estiramento ou pressão, geralmente em neurônios sensitivos ou sensoriais da periferia. Eles podem ser abertos quimicamente, com algum neurotransmissor ou neuromodulador que se liga na proteína transmembrana que é o canal e muda a sua conformação. Ou eles podem também ser ativados por descargas elétricas, né? A gente consegue ver aqui um neurônio, esse neurônio tem um axônio, e aumentando esse axônio, a gente pode imaginar que em um axônio um pouco menor, a gente tem um diâmetro menor, e os íons, que são essas bolinhas azuis, eles vão colabar mais com a parede desse axônio e vão encontrar uma maior resistência para se locomover.
diminuindo assim a condutância nesse axônio. Em um axônio maior, os íons conseguem viajar mais livremente pelo plasma, sem encontrar tanto com a parede do axônio, diminuindo assim a resistência e aumentando assim a sua condutância. Essa foi uma estratégia evolutiva que alguns animais utilizaram, como por exemplo a lula, que possui um axônio gigante, já que o axônio das lulas não é mielinizado, e para que o potencial de ação chegue até o fim do neurônio, passando por todo o corpo da lula, e chegue lá de uma maneira rápida e efetiva, precisaria ter uma condutância muito alta. Dessa forma, a lula possui um axônio que é tão grande que possui a mesma circunferência de um feixe de nervos de um mamífero. Bom, esses neurônios se comunicam através de potenciais, né? Como eu bem disse. E esses potenciais podem ser potenciais graduados, que são potenciais mais fracos, que se originam no corpo celular ou nos dendritos do neurônio, e eles percorrem uma certa distância e morrem. Já os potenciais de ação são potenciais ditos como de tudo ou nada, ou seja, quando ele, depois de deflagrado, não tem como parar um potencial de ação, e ele só termina no final da célula. E durante todo o trajeto que ele faz pelo axônio, ele tem a mesma intensidade. Os potenciais de graduados é que levam à deflagração de um potencial de ação. Quando os potenciais graduados atingem essa zona, que é o início do axônio do neurônio, chamada de zona de gatilho, num certo limiar, que para mamíferos em geral é menos 55 milivolts, ele consegue deflagrar um potencial de ação. Como? Abrindo canais de cálcio que se encontram nessa região e permitindo a entrada desses íons positivos na membrana, que é ligeiramente negativa. Então existe uma atração de cargas, já que a membrana é negativa e o íon é positivo, e também um gradiente eletroquímico, já que o íon está mais concentrado fora da célula do que no seu interior. Então ele tende a ir para o lugar menos concentrado, para o meio menos concentrado. Bom, o potencial de ação, então, começa no potencial de repouso da membrana em menos 70 milivolts. Quando o potencial é deflagrado na zona de gatilho do axônio, começa a abertura dos canais de sódio. E esses canais permitem a entrada do íon sódio do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, de fora da célula para dentro da célula. Com a entrada de cargas positivas na célula, o potencial se eleva até mais 30 milivolts. Quando chega em mais 30 milivolts, os canais de sódio são fechados e ocorre então a abertura dos canais de potássio. Esses canais de potássio demoram muito mais para se abrir, mesmo eles tendo sido abertos durante a primeira despolarização, eles só acabam de abrir em menos 30 milivolts. É quando então começa a saída de potássio de dentro do neurônio e a fase descendente do potencial de ação. O potencial de ação vai em direção ao equilíbrio da concentração, do gradiente de concentração do potássio, que é mais 90. Então ocorre uma fase de hiperpolarização da membrana. Por conta de canais de vazamento de sódio que ficam sempre abertos no neurônio, há uma entrada de íons de sódio, levando o potencial novamente para o repouso em menos 70 milivolts. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período refratário. É uma característica muito importante do potencial de ação, que quando um potencial de ação é deflagrado em um neurônio, não é possível deflagrar outros potenciais de ação nesse mesmo neurônio. Diferentemente de potenciais graduados, que podem ser somados, inclusive, além de vários serem deflagrados ao mesmo tempo, quando um potencial de ação é deflagrado, só ele vai ficar na célula até que ele se finde. Isso ocorre porque, quando começa a abertura dos canais de sódio, é aberto um canal na molécula do canal iônico que chama canal de ativação. Esse canal permite que o sódio entre e que o potencial se eleve até mais 30 milivolts. Quando chega em mais 30 milivolts, um outro portão desse canal, que é o portão de inativação, se fecha, impedindo que o sódio continue a entrar na célula. A abertura dos canais de potássio, a fase descendente do potencial de ação
E durante todo esse período, até que se recupere o potencial de menos 70, que é o potencial de repouso, o canal de sódio ele ainda está voltando à sua configuração original, com o portão de ativação fechado e o portão de inativação aberto. Só quando ele estiver nessa sua conformação original é que um novo potencial de ação pode ser deflagrado. E por fim, esses potenciais de ação são deflagrados por células que são muito longas. E com a complexidade dos organismos aumentando, essa condução precisou ser ainda mais eficiente, ainda mais rápida. Dessa forma, os organismos desenvolveram o que a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina é secretada por uma célula do sistema nervoso chamada célula de Schwann, e essa célula secreta uma bainha lipídica que aumenta o diâmetro da célula em até 100 vezes, o diâmetro do axônio especificamente. Nessa região onde há a bainha de mielina, não há troca de íons, pois a bainha de mielina cria uma espécie de isolamento da membrana plasmática. Mas o que aconteceria se não houvesse troca de íons? Não seria possível que a abertura em cascata de canais de sódio e potássio ocorresse e o potencial iria morrer. Então, existem esses pequenos feixes onde não há bainha de mielina, que são chamados de nódulos de Ranvier, onde acontece a troca desses íons pela grande concentração de canais de sódio e potássio nesses nódulos, permitindo que assim exista uma condução saltatória. E essa condução saltatória é muito mais rápida e eficiente do que uma condução de um neurônio não mielinizado. Bom, o conteúdo dessa aula está super bem explicadinho também na apostila que a gente criou para vocês. Façam os exercícios da apostila e caso vocês tenham alguma dúvida, o meu contato é maria.michalak@ufpr.br. Obrigada!